Oi, eu sou Isabela Garcia. Eu sou a Maria Eduarda. E a gente vai fazer uma aula sobre Renascimento. O Renascimento foi a transição do pensamento medieval para o pensamento moderno. Eles queriam renascer para o período greco-romano. A Itália foi o berço do Renascimento, devido ao mecenato, que eram os patrocinadores da arte, onde eles pagavam para os artistas e recebiam um lucro. As cruzadas, que eram os conflitos entre os muçulmanos e os católicos, e as influências romanas deixadas em solo italiano. As críticas que eles falavam na Idade Média, a primeira era o feudalismo, e a proposta para isso foi o capitalismo, onde a cidade ia girar em torno do dinheiro. A segunda era a descentralização política, e a proposta que eles tinham na época era a centralização política, onde o poder ia ser apenas de um homem, e não de vários como era antes. A terceira é a subsistência, onde a pessoa produzia para ela mesma, e a solução para isso seria o mercantilismo, onde a cidade ia girar em torno do dinheiro e do lucro. Depois vinha o teocentrismo, que era o Deus no centro. E a proposta que eles fizeram para isso era o antropocentrismo, que seria apenas o homem no centro. Algumas características importantes do Renascimento foi o classicismo, que foi o período literário que surgiu na época, o humanismo, onde eles valorizavam o homem, o individualismo, que eles pensavam apenas em si mesmos, e a razão, onde eles buscavam explicações na ciência. Os filósofos do Renascimento foram Michelangelo, Botticelli, Rafael, Galileu, Maquiavel e Leonardo da Vinci. Vamos conferir algumas imagens. Leonardo da Vinci viveu entre 1452 e 1519 e foi um dos maiores pintores italianos do Renascimento. Foi também inventor, músico, filósofo, anatomista, engenheiro, arquiteto, escultor e um estudioso da matemática, pesquisando áreas de figuras e o desenho em perspectiva. A imaginação de Da Vinci estava cheia de ideias de máquinas voadoras, incluindo vários planadores equipados com asas que batiam. Esse modelo com assentos e controles para o piloto não incluía um capacete. A pintura foi o campo em que Leonardo da Vinci mais se destacou. Seu quadro mais famoso, Mona Lisa, é também a pintura mais conhecida do mundo. Outra obra importante, A Última Ceia, exerceu poderosa influência sobre várias gerações de artistas. Podemos dizer que nenhum homem conseguiu até hoje dominar tantos conhecimentos e tantos ramos da ciência e das artes como Leonardo da Vinci. Sempre fã de saídas rápidas, Da Vinci pensou que sua ponte giratória poderia ser melhor usada na guerra. Os materiais leves e fortes, fixados a um sistema de cordas e polias, permitiam ao exército instalá-la e atravessá-la em instantes. Da Vinci modelou seu humano perfeito a partir das proporções deixadas por Vitrúvio, um antigo arquiteto romano. O movimento renascentista foi dividido em 3 períodos, o 300, o 400 e o 500. Cada período abrangia, respectivamente, uma parte do período que vai do século XIV ao século XVI. Durante o 300, podemos destacar o legado literário de Giotto de Bondone, com as obras O Beijo de Judas e Juízo Final. Já no 400, com representantes dentro e fora da Itália, o Renascimento contou com a obra da Mona Lisa, do italiano Leonardo da Vinci, e as críticas do escritor holandês Erasmo de Rotterdam, com a obra O Elogio à Loucura. Na fase final do Renascimento, o 500, o movimento ganhou grandes proporções, dominando várias regiões do continente europeu. Em Portugal, podemos destacar a literatura de Gil Vicente, com Altos da Barca do Inferno, e Luís de Camões, Os Lusíadas. O Renascimento consistiu num conjunto de transformações culturais, políticas, sociais e econômicas ocorridas nos povos da Europa Ocidental. Na Idade Média, as universidades eram católicas, a partir do Renascimento elas eram laicas. Tratando-se não apenas de instituições de ensino, as universidades laicas eram também locais de pesquisa e produção do saber, além de focos de vigorosos debates e muita polêmica. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, luz, contra o antigo regime, trevas, e pregava a maior liberdade econômica e política. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O Iluminismo tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns.
As críticas do movimento ao antigo regime eram em vários aspectos, como mercantilismo, absolutismo monárquico, poder da Igreja e as verdades reveladas pela fé. Com base nos 3 pontos, podemos afirmar que o iluminismo defendia a liberdade econômica, o antropocentrismo e o predomínio da burguesia e seus ideais. Os ideais liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo, passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Estes reis eram denominados déspotas esclarecidos, pois tentavam conciliar o jeito de governar absolutista com as ideias do progresso iluminista. Alguns pensadores ficaram famosos e tiveram destaque por suas obras e ideias neste período. São eles: John Locke falava que a mente do homem era uma tábua rasa sobre a qual eram impressas certas noções. Voltaire era a favor do absolutismo somente se fosse flexível e aberto à burguesia e dizia que o conhecimento vinha da experiência. Rousseau acreditava que a república funcionava através dos votos. Montesquieu dividiu os poderes em 3, e até hoje essa ideia é válida, sendo eles: executivo, que executa, estão presentes os prefeitos, governadores e presidente; legislativo, que legisla, estão presentes vereadores, deputados estaduais e federais e os senadores; judiciário, que julga. Para finalizar essa videoaula, a gente vai fazer um exercício. A pergunta é: na Itália, quem eram os mecenas? Letra A: pintores que ajudavam financeiramente os burgueses. B: homens que patrocinavam os pintores financeiramente. Como foi dito nessa videoaula, os mecenas foram homens que pagavam para os artistas ou pintores fazerem sua arte. Portanto, a letra A está errada, já que os pintores eles não ajudavam financeiramente. A letra B está correta. Os homens que patrocinavam os pintores financeiramente.